Olá, comunidade, paz e bem. É uma grande alegria começarmos mais uma alvorada, mais um caminho comum, um encontro de partilha, encontros de propostas. Hoje, 18 de maio de 2020, nesta manhã, eu proponho um mergulho a um dos documentos mais provocadores, mais encantadores. Eu estou falando do nosso querido documento da Laudato Si, Louvado Sejas, que fala sobre o cuidado da casa comum do Papa Francisco. Esse documento está completando nessa semana 5 anos. 5 anos que muita gente que pode estar vendo esse documento, às vezes deu uma folheada, às vezes marcou uma coisa aqui e acolá, às vezes não teve tempo de passar os olhos. E nesse encontro, eu proponho então como se fosse um aperitivo, uma proposta para vocês começarem a se envolver neste que é um dos mais apaixonantes documentos da nossa história e que será, durante décadas, um dos documentos mais lidos e refletidos por lideranças globais e pelo povo que constrói o protagonismo, que ousa construir outro mundo possível. Nós estamos em 2020, não preciso dizer, um dos anos mais difíceis da história política, econômica e sanitária da humanidade. E esse ano, ele é permeado por um sentimento gigantesco de desesperança. Afinal, um sistema que vendeu a sua ideia de uma sociedade que daria certo e que estava dando certo, ele fale por uma doença global que mata milhares de pessoas. E que os dados que aparecem, inclusive, não são tão verídicos porque a gente sabe que tem muito mais pessoas. Ou seja, um sistema rui nos nossos olhares, na nossa frente. E nós, adoecidos por ele, também ruímos, também caímos. Ao cair, e a queda não é pequena, nós somos provocados a nos percebermos. E provocados a nos percebermos, ousarmos construirmos um novo. O Papa Francisco, em 2015, com o lançamento deste documento, ele lança uma proposta global, uma inspiração. Eu diria que uma poesia, uma oração, mas um programa. Eu, antes de mergulhar com vocês um pouco nesse texto, eu queria falar um pouco das palavras que eu salvei aqui, que o Francisco fez para nós no dia 27 de março, quando ele conversou com a humanidade com aquela praça São Pedro vazia. Ele nos disse, o Papa Francisco, abraçar a sua cruz significa encontrar a coragem de abraçar todas as contrariedades da hora atual, abandonando por um momento a nossa ânsia de onipotência e possessão para dar espaço à criatividade que só o Espírito é capaz de suscitar. Significa, portanto, nos diz o Papa, encontrar a coragem de abrir espaços onde todos possam sentir-se chamados e permitir novas formas de hospitalidade, de fraternidade e de solidariedade. Aqui está a força da fé, que liberta do medo e nos dá esperança. Isso que o Francisco nos diz com uma potência gigantesca está presente aqui. Esse documento que é um presente, fruto da escuta de comunidades, de povos, de comunidades e gentes e pessoas e grupos e coletivos e movimentos e lutadores e mártires aqui. Neste documento que é uma prece para um mundo em transição. E o Papa Francisco, depois de lançar esse documento, nos lança a Semana Laudato Si, que é celebrada agora de 16 de maio até 24 de maio, como uma proposta de resposta a uma questão. A questão que é, que tipo de mundo deixaremos aos que nos sucederem? A Semana Laudato Si é esta proposta de mergulho,
de encanto, de busca da esperança. E nesse 5º aniversário, Laudato Si, sobre o cuidado da casa comum, é uma resposta a essa crise que nós chamamos de uma crise ecológica, porque ela contempla o grito da terra e o grito dos pobres. Uma querida irmã franciscana, Moema Miranda, nos diz que a encíclica do Papa, ela contempla e tem um exemplo de capacidade de diálogo que reaproxima ciência e fé, saber popular e saber erudito, prosa e poesia. Portanto, precisamos construir uma compreensão complexa e socioambiental em cada um dos nossos lugares. O legado da encíclica é um legado de habitarmos os nossos lugares e construirmos esse poder popular, este poder eco, esse poder socioambiental. E o Papa Francisco, no começo do livro, ele já vai nos alertando, trazendo o documento, a Carta de São Paulo a Romanos, quando fala, com efeito, sabemos que toda a criação, até o presente, está gemendo como em dores de parto. É um aspecto profundamente teológico esse, em dizer que a ecologia é um grito para toda a criação. E dizermos que o que está acontecendo com a nossa casa comum é a devastação de nós e de tudo. Os últimos 40 anos, nos diz o Papa Francisco, nós vivemos o neoliberalismo. O neoliberalismo como uma proposta de desumanização da economia, desumanização do homem e da mulher, porque tornou-nos servos de uma economia financiarizada. Uma economia financiarizada que, inclusive, gera cíclicas doenças como essa que nós estamos vivendo agora, em escala global. Mas, quando nós pensamos nisso, nós vemos um enorme abismo social que nos habita. Pessoas que estão em enormes condomínios que não têm problema nenhum e sabem que não vão ter, inclusive, serem afetadas pelo Covid-19. Enquanto nós temos milhares de trabalhadores nesta manhã de segunda-feira pegando o ônibus para irem trabalhar. Mas a pandemia, ela não é um simples acidente de percurso na história socioambiental do nosso mundo globalizado. Ela é o resultado de um conjunto de opções feitas ao longo dos últimos anos que vulnerabilizam os corpos. E corpos, eu digo seres, as comunidades e o planeta. A pandemia, ela não é uma oportunidade, nos diz inclusive essa querida irmã franciscana, Moema Miranda. Ela é uma disputa onde a gente coloca no centro a relação que o planeta gerou. De um lado, a relação capitalista neoliberal que coloca o dinheiro no centro de tudo. No outro, a proposta de mudança global de uma relação biocêntrica com a vida, não com todos, onde a vida é o exemplo principal de partilha, de encontro e de construção social. O Papa Francisco, no documento, ele nos faz muitas provocações. E o primeiro deles é buscar quais são as causas, né, que geram as dores deste nosso planeta. O primeiro capítulo ele fala o que está a acontecer com a nossa casa comum. E no segundo que foi um pouco disso que nós falamos agora. E no segundo capítulo, ele nos coloca um pouco sobre o evangelho da criação. O evangelho da criação, que é essa harmonia que traz desde as Sagradas Escrituras a relação com o planeta e o cuidado da criação. Contra isso que ele chama, no tópico 68, de o antropocentrismo despótico, que ele nos diz que o antropocentrismo despótico, ou seja, o governo concentrado em um grupo só, ele nos gera o desinteresse com todas as outras criaturas e nos gera uma arrogância destrutiva. Esse ponto é muito importante porque o chamado ao cuidado com os direitos territoriais é um clamor. Hoje o que nós mais vemos é o agronegócio produzindo uma economia
que mata e persegue povos. E um clamor da criação é um chamado com o cuidado dos direitos territoriais. O direito de habitar, o direito de produzir, o direito de relacionar-se com a terra e o direito de partilhar. Isso nos aponta também, inclusive, uma coisa chamada a ecologia de saberes. Esse termo é cunhado pelo sociólogo Boaventura Souza Santos, que nos faz um panorama muito importante, que é o seguinte: na nossa terra, nós sempre ouvimos os saberes do norte global, Europa, Estados Unidos, as grandes academias, os grandes articuladores do pensamento. E nunca ouvimos os saberes transversais das periferias do planeta, os povos da floresta e seus saberes. Inclusive, terminaremos esse encontro com um texto primoroso de um desses povos que produzem o saber. Portanto, o cuidado e a relação com a criação deste evangelho, que é da criação, nos faz buscarmos essa transição. No terceiro capítulo, o Papa Francisco dedica-se a falar sobre a raiz humana da crise ecológica. E ele fala sobre essa tendência de crer que toda aquisição de poder seja simplesmente progresso, aumento de segurança, de utilidade, de bem-estar, de força vital da plenitude dos valores humanos. O Papa Francisco, nesse tópico 105, ele quer nos apontar a necessidade da transição acontecer por meio de uma nova ideia de progresso, que não fala na concentração, no desenvolvimento. Para povos indígenas, inclusive, essa palavra desenvolvimento quer dizer tirar o envolvimento com a coisa, com as coisas, com as relações. Nós precisamos agora construir um envolvimento no lugar do desenvolvimento. Portanto, nesse capítulo onde fala sobre as raízes humanas da crise ecológica, se aponta para esse lugar, a necessidade de termos padrões éticos, de erradicarmos o extrativismo e de construirmos um modelo que não seja predatório, mas um modelo de harmonia. No próximo tópico, no seguinte, nós chegamos no capítulo que fala sobre a ecologia integral. E esse capítulo, o Papa Francisco nos abre dizendo que não há duas crises separadas, uma ambiental e outra social, mas uma única e complexa crise socioambiental. E isso requer uma abordagem de combater a pobreza envolvendo a dignidade de todos os ciclos naturais. Ou seja, nesse ponto da ecologia integral, que o Papa Francisco fala muito de conversão ecológica, a conversão possui não um contexto religioso nessa fala. Não somente, mas ela possui um conceito cultural, ou seja, uma nova cultura para uma nova sociedade. E cabe aqui nós pensarmos que o caminho de vida e cura para o planeta doente é reconectarmos e percebermos que está tudo interligado. Isso é muito bonito e muito necessário num tempo de desesperança generalizada. Acreditarmos e vermos que o planeta gesta e gere as forças de sua transformação. Portanto, não dá para quem assistir esse vídeo cair na desesperança. Como nos diz o Frei Beto, guardemos o pessimismo para dias melhores. Agora é tempo de esperança. No tópico seguinte, no capítulo seguinte, o Papa Francisco nos dedica uma viagem, um mergulho às linhas de ações. Linhas de ações que são muito importantes para pensarmos a política, a economia, o diálogo interreligioso, a transformação da Terra. E uma delas, no tópico 194, é muito importante o que o Papa Francisco nos diz, porque aponta uma dezena de coisas. Ele nos diz: para que apareçam novos modelos de progresso, precisamos de converter o modelo de desenvolvimento global. E isso implica refletir responsavelmente sobre o sentido da economia e dos seus objetivos para corrigir as disfunções
e deturpações deste sistema. Não precisa dizer muita coisa. O Papa Francisco ele pensa num encontro global para novas economias, realmando a partir da Laudato Si, que tem aqui o seu coração para nós pensarmos a economia de outra forma. Temos aqui o coração para pensarmos uma transição ecológica. Temos aqui, portanto, espiritualidade, educação, que faz parte do nosso próximo tópico, que propõe uma conversão humana e que essa conversão humana se relacione com todos os outros seres. Mas isso só ocorre quando a gente garante que o protagonismo das comunidades, ou seja, as soluções já temos, elas já existem no nosso planeta. Cabe a nós construir essa aliança global que conecte, que interligue esses pontos. Mas isso a gente precisa forçar com rapidez, porque o nosso mundo está adoecido. Nós temos, por exemplo, 10% das pessoas mais ricas do planeta emitindo 75% dos gases do efeito estufa. É impossível sermos saudáveis em um planeta doente, nos diz o Papa Francisco. Ou seja, esse é o campo da transformação que nos exige urgência e esperança, capacidade de organização e luta articulada. E agora me vem à memória um grande lutador pela vida do planeta, que foi Chico Mendes, que dizia uma frase que é essencial: ecologia sem luta de classes é jardinagem. A gente precisa saber que com quem nós estamos. Não serão com as madeireiras, não serão com as grandes corporações. Será radicalmente com os povos que habitam este planeta e que têm sede de mudança. Foi assim que Chico Mendes, Irmã Dorothy, Padre Ezequiel Ramin e tantos outros gestaram um processo de mudanças no qual seu sangue caiu naquela terra, porque o poder da mudança ele exige e compromete e faz a gente perder as estribeiras, que é o caso de tantas mortes causadas pelo domínio dos poderosos. É comprometedor, é violento, mas ao mesmo tempo ele traz a capacidade de esperança. Nós podemos nos unir e trazer muitas outras esperanças. Por exemplo, os anos 80 eles foram muito significativos no Brasil porque havia muitas lutas, mas também muitos conflitos entre índios e poceiros e os latifundiários. Mas na época nasceram os organismos pastorais em defesa dos índios e dos sem terras, cumprindo naquele tempo uma necessária tarefa de organização. E aí nos vem a necessidade da organização desses movimentos neste tempo. Laudato Si está aqui. A Semana Laudato Si vai dar muitas ideias para a gente. Cabe a nós pensarmos e nos ligarmos a esses grupos que gestam e buscam organização e mudança nesse nosso tempo. Ouvindo um pouco dos povos da floresta, para bebermos dessa fonte aqui, eu gostaria de lembrar de Ailton Krenak, que num livro chamado Ideias para Adiar o Fim do Mundo, livro recente, inclusive, do ano passado, ele lança a seguinte reflexão. Os humanos não são os únicos seres interessantes e que têm uma perspectiva sobre a existência. Muitos outros também têm. Cantar, dançar e viver é a experiência mágica de suspender o céu, é muito comum em várias tradições. Suspender o céu é ampliar o nosso horizonte. Não o horizonte prospectivo, mas sim o existencial. É enriquecer as nossas subjetividades, que é a matéria que este tempo que nós vivemos quer consumir. Se existe uma ânsia por consumir a natureza, existe também uma por consumir subjetividades, as nossas subjetividades. Então, vamos vivê-las com a liberdade que fomos capazes de inventar. Não botar no mercado, mas na natureza. Colocarmos ela como uma potência indefensável daquilo que deveremos ser. Um processo de reconstrução das subjetividades, nossas visões, nossas poesias sobre a existência. A Laudato Si, gente, como nos mostra,
um pensador, Krenak, Ailton Krenak, é uma potência, é um sinal de termos mais percepção de sua presença no meio da gente. Ailton Krenak é uma presença da Laudato Si no meio da gente. Tem muitos outros, muitas outras. Eu citaria Dona Zenilda, que é do povo chucuru. Ela é viúva de uma liderança chicão que foi assassinado em 1998 em Pernambuco, né, na cidade pesqueira, lá no Agreste de Pernambuco, e mataram o chicão, o chucuru, justamente porque ele lutou sempre pelo lugar da terra, pelo lugar do seu povo naquele lugar. Poceiros, madeireiros, fazendeiros, latifundiários atacaram e mataram aquele homem. E ela, a Zenilda, ela é uma experiência bonita de um povo que fica de pé, um povo que é árvore, um povo que é esperança, que arboriza a nossa realidade. E é disso que a Laudato Si fala. Existe gente que é a esperança dela. E eu gostaria de terminar esse nosso encontro, que nós passeamos um pouco pela Laudato Si, lendo 2 trechos. Um da Laudato e um da Zenilda. E é o da Laudato, por indicação de uma querida amiga franciscana, é esse trecho, o 244. Na expectativa da vida eterna, unimo-nos para tomar a nosso cargo esta casa que nos foi confiada, sabendo que aquilo de bom que há nela será assumido na festa do céu. Juntamente com todas as criaturas, caminhamos nessa terra à procura de Deus, porque se o mundo tem um princípio e foi criado, procura quem o criou, procura quem lhe deu início, aquele que é o seu Criador. Caminhamos cantando. Que as nossas lutas e a nossa preocupação por este planeta não nos tirem a alegria da esperança. E Zenilda nos faz uma prece. Mandai tua força da terra e do ar, das águas e das matas, do Ororubá. Salva a nossa mãe terra, salve as águas, salve a natureza sagrada. Onaré, naré, onaré, naré, ná. Vamos unir as forças do Ororubá. Salve os santos e os encantos. Salve os reis do Ororubá. Salve a força dos encantados. Amém. E Zenilda, nessa entrevista que eu descobri essa linda prece que ela faz, do povo chucuru, ela diz: você sabe por que eu oro com os olhos fechados? E aí o entrevistador fala: por quê? Ela diz: porque nesse momento eu estou no universo. Eu estou na mata, nas águas. Não estou aqui. E quando eu estiver com tristeza, eu escuto cânticos que me dão força. Que Zenilda, que o Papa Francisco, que indígenas, povos da floresta, missionários, missionárias, tantos bispos que estavam engajados e ainda estão na construção dos progressos do Sínodo para a Amazônia, missionários padres, religiosas, gente que se entregou a viver na busca da casa comum, nos abençoe e nos dê alegria para irromper um processo de mudanças nesse mundo, que acontecerá quando todos nós, lutadores e lutadoras, os de baixo, os que foram massacrados pelo sistema, nos organizarmos e reconstruirmos essa terra com amor. Uma proposta revolucionária sobre o cuidado da criação. Paz e bem. Boa semana para todos e busquem nessa semana mergulhar nas páginas da esperança que a Laudato Si nos dá. Forte abraço.